Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando com você sobre o santo do dia. O santo conhecido como, acabamos de ver no bloco anterior, o santo casamenteiro. Você viu que quando a repórter perguntou como que você conhece Santo Antônio? Santo dos casamentos, o santo casamenteiro. E quando pediram, ela pediu para a mulher lá, o que você gostaria de pedir ao santo? Ela disse, um marido, não é? A gente entende tudo isso e a gente acabou de explicar também. Vamos levar tudo isso dentro da nossa tradição e vamos também entender aquilo que eu disse, é o santo dos milagres. Eu acho que há outros milagres também tão importantes do que o marido, do que uma esposa, mas são momentos importantes que a gente tem que ver como de oração. Momentos como nós colocamos a nossa vida diante de Deus e por intercessão dele a gente pede as suas intenções, não é? Aliás, colocamos os nossos pedidos. Por falar nisso, gostaria de lembrar mais uma vez, você pode participar aqui do nosso programa, fazendo como os nossos irmãos que estão aqui, são vários pedidos, 0 operadora 19 3871 9620 ou então serfeliz@rs21.com.br. Ou então no Facebook, vai lá, coloque os seus pedidos de oração pelo Facebook, a gente também apresenta aqui, vai lá verificar quais são as pessoas que curtiram, que apresentaram os seus pedidos. E claro, não tem coisa melhor do que o Brasil inteiro conhecer as suas intenções, porque pode ser que a sua intenção seja a intenção de tantas outras pessoas. Como, por exemplo, a Nilza Alves de Almeida Carneiro, ela é de Ibotirama, lá na Bahia. Ela pede oração por ela mesma, pelos seus filhos, irmãos, netos e por todos os seus familiares. Pede também pela alma de José Alves Carneiro. A Diva Barreto Dávila, ela é de Jitaúna, lá na Bahia. Ela pede oração por ela mesma, por Thelma e por toda a família. Então, vamos colocar aqui, não só aquilo que ela coloca, mas todos vocês, a maioria dos que pedem aqui, coloca também a intenção da família, de todos os familiares. A Eugênia Luiza Damo, ela é de Pinhalzinho, lá em Santa Catarina. Ela pede oração por Viviane Damo, que está aniversariando hoje. Pede por Eugênia, por ela mesma, obviamente, e por toda a sua família. Então vamos rezar de maneira muito especial a Santo Antônio, por Viviane Damo, que hoje faz aniversário. Parabéns, que Deus te ilumine e te abençoe sempre, tá bom? A Maria de Fátima Oliveira, ela é de Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Ela pede oração por Maria Yasmin, pela cura da pele. Certamente algum problema, e a gente espera que não seja nada grave. Pede também por Aparecido Gonçalo e por toda a família Gonçalo e Costa. Cirlei Quinilato Queiroz, ela é de Tarauaca, lá no Acre. Olha, tão longe, mas tão perto do nosso coração, pela nossa intenção, pelos nossos pedidos. Que bom, que Deus abençoe. Ela pede oração por Cirlei e João da Costa. Ela pede a restauração do matrimônio. Quantas pessoas nos dias de hoje têm rezado nessa intenção? E a gente, olha, se você olhar todos os dias do programa Você Pode Ser Feliz, sempre tem algum pedido com essa intenção. E a gente aqui reza muito, viu, por essas intenções, principalmente quando a gente pede a restauração do matrimônio de tantas pessoas, porque a gente sabe o quanto deve ser difícil pessoas que se casaram, viveram um compromisso diante de Deus e depois não conseguem assumir isto por muitas coisas, muitos fatores. Então a gente pede sim, com muito carinho por essas restaurações. A Josefa Cruz da Silva, ela é de Campo do Brito, lá em Sergipe. Oração pela sua saúde e também por toda a sua família. A Maria da Conceição Rocha Campinho, ela é de Campo dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro. Pede oração em ação de graças pelo aniversário de Luiz Felipe Almeida. Pede por ela mesma, pela sua saúde, por Ilma Rocha, também por sua saúde, Edilene Bernardi, Dalva Helena Terra e por todos os seus familiares. Vou ler aqui alguns outros pedidos, porque nós temos bastante. Por exemplo, a Nilza Andrade de Souza, ela é de Americana, no interior de São Paulo, aqui próximo de nós. Pede oração por ela mesma, fez aniversário ontem, parabéns, Nilza, que Deus te abençoe, e também pede por toda a sua família. O Gilson Porto, ele é de Três Rios, no Rio de Janeiro. Pede oração por ele mesmo, por uma cirurgia, não sei se fez, se vai fazer, de qualquer maneira a gente coloca aqui e, claro, agradece a sua participação. Viu, Gilson? Ele pede por Júlia, Mateus, Shirley, Gilson e por todos os seus familiares. Lá de São Bento, lá no Maranhão, a Lucilene de Jesus Frazão pede oração por ela mesma, por sua paz. É interessante, a gente não tinha visto ainda alguém pedir pela paz pessoal, não é? Pede saúde por suas necessidades, pela restauração do seu casamento, pede pela saúde de Idalina Frazão,
por sua também saúde, né, de Dalina, proteção de Enzo e também por todos os seus familiares. Vou ler mais esse pedido aqui. A Maria Penha da Silva, ela é do Rio de Janeiro, capital. Oração por ela mesma e também pela cura da afilhada Alexia Vitória da Silva. Que bom, não é? A gente rezar e colocar as intenções. Eu fico muito feliz com isso e deixo sempre claro essas coisas aqui. Eu sou um padre que gosto de rezar pelas pessoas, tanto que na minha casa, nós temos lá na nossa capela, particular, eu digo porque é dentro da casa paroquial, e lá eu sempre coloco os pedidos, os nomes das pessoas que me entregam os nomes, digo, Padre, reza por nós, seja pelas pastorais da igreja, seja por uma necessidade pessoal, eu gosto disso. E eu fico muito feliz quando eu posso ler os nomes, apesar disso, às vezes, ser um pouco demorado, mas é o seu coração que está junto com o meu aqui, pedindo por intercessão e colocando diante de Deus a nossa necessidade. E se não for assim, é muito difícil a gente continuar. Um tem e deve rezar pelo outro, tá bom? Muito bem, no dia de Santo Antônio, há uma tradição em muitas paróquias. Muitas paróquias, elas fazem a distribuição dos pães. E você sabia que a história do pão de Santo Antônio, ela remete a um fato muito curioso. Antônio, ele comovia-se tanto com a pobreza que certa vez, o que ele fez? Ele pegou, distribuiu aos pobres todo o pão do convento em que ele morava. Veja só, o frade padeiro, obviamente naquele tempo as funções eram assim, o frade padeiro ele ficou em apuros, ficou muito preocupado com isso. Os pães tinham sido roubados. E agora? O que ele fez? Foi lá contar ao santo aquilo que aconteceu. Então, o que o santo fez? Mandou que ele fosse verificar melhor o lugar onde ele tinha deixado os pães. O irmão padeiro voltou assim, arrasado com isso. E, claro, ao mesmo tempo alegre. Por quê? Ele encontrou estes cestos lá naquele lugar e eles estavam transbordando de pão, tanto que eles foram distribuídos aos frades e aos pobres do convento. Eu quero que você assista comigo este pequeno trecho da dramaturgia deste milagre dos pães de Santo Antônio. Assista comigo. Oh, irmão, uma desgraça. Aconteceu uma desgraça, uma verdadeira tragédia. Quem poderia ter roubado? Roubado o quê? Os pães e o vinho. Até a água roubaram. Eu tinha acabado de tirar do forno 78 pães. Vá ao forno e veja com seus próprios olhos. Os cestos estão vazios. Levaram tudo. O que é que eu faço agora? Agora o senhor volta pra cozinha. Não dá tempo. Agora não dá mais tempo pra nada. Volta pra cozinha. Mas, Frei, se eu tentasse agora... Volta pra cozinha, uma ordem! Milagre! Eu tô salvo! Os irmãos não vão mais me matar! Ai, glória! Glória! A glória! Interessante essa história, não é? Então agora deu para você entender um pouco mais por que às vezes as pessoas levam, às vezes não, todo dia 13, as pessoas levam os pães até a igreja para que seja abençoado. Mas eu fico meio curioso com essa questão pelo seguinte, às vezes as pessoas levam os pães para a igreja, pedem que ele seja abençoado, que eles sejam abençoados e levam para a própria casa. Eu não acho muito correto isso não é? É uma observação que eu tenho em relação a isto. Se você vai levar os pães
para que eles sejam abençoados, eu acho que você tem que ter a referência do milagre ou o motivo, a causa de tudo isto. Então você tem que levar esses pães para que eles sejam repartidos, principalmente, se for possível, próximo de você, as pessoas que mais necessitam. E aí você pode dizer assim, mas um pão não vai matar a fome de ninguém, eu não vou resolver o problema da fome de ninguém. Mas não é este o espírito hoje especificamente. Quando você vai pedir para que abençoe os pães, é para que todas as pessoas não passem a necessidade do alimento. Então, simbolicamente, o que a gente faz? A gente traduz este milagre em coisas mais simples, mas ao mesmo tempo coisas que de fato edificam os outros. Então, se você leva o pão para a igreja, não traz para você não devolve para o seu estômago. Você pode, claro, partilhar de tudo isso, mas ofereça às outras pessoas, porque isso faz parte da nossa tradição. E ao mesmo tempo isso tira um pouco de nós esse orgulho pessoal que nós temos em relação às coisas, em relação à posse, em relação a ter, em relação a ser. Então quando você faz, a partir de um milagre desse, um gesto concreto de ajudar alguém, isto é o suficiente. Uma outra coisa importante também, as pessoas costumam guardar os pães, não é? Nas latas, nos locais onde elas reservam os alimentos, né? Lá dentro da despensa, colocam lá um pedacinho de pão, ou o pão inteiro, no arroz, no feijão, onde quer que seja. Simbolicamente para dizer isso, olha, que não falte, que seja um espaço completo sempre na vida daquela pessoa, aquilo que se refere ao alimento. Então deu para você perceber aí que este santo é o santo dos milagres, mas de milagres verdadeiros, que tocam profundamente o nosso coração e a nossa vida. Não adianta nada a gente ter como referência um santo tão importante na nossa igreja, com tantas qualidades, e se a gente se prende a gestos menores, eu diria. Né? Você partilhar com alguém é muito melhor do que você ficar escondendo esse santo para você encontrar casamento. Você ajudar uma pessoa, viver a compaixão dentro de você, é muito maior, eu acho que dá um pouco mais de qualidade à sua vida espiritual. Por isso você não pode perder isto. Viver com toda tranquilidade, com toda verdade, aquilo que você pode viver a partir daquilo que você conhece dele, mas não perder de foco aquilo que é essencial na sua vida. Não adianta muita gente querer tantas coisinhas e depois perder aquilo que é essencial à nossa própria fé, à nossa própria vida. Tá bom? Então fica mais ou menos isso a nossa dica sobre isso. Você que é sócio, evangelizador aqui da Rede Século XXI, você que é um telespectador assíduo que conhece toda a nossa programação, que conhece todas as nossas campanhas, que conhece todos os nossos projetos, a nossa vontade de evangelizar, de levar a tantos lugares a palavra de Deus, você que é sócio, como hoje nós tivemos 3 sócias no início da nossa manhã, você que é sócio, recebe todos os meses a revista Brasil Cristão. Não é uma revista de assinatura, é uma revista em que a gente apresenta você como um presente daquilo que você, por esse gesto que você faz. E essa revista Brasil Cristão, ela tem artigos para todas as nossas atividades dentro da igreja. Artigos sobre doutrina, artigos de fé, tudo aquilo que for relacionado à nossa vida espiritual. E nesse mês, se você tem a sua revista aí, na página 14, o padre Guido Montinelli, que é um padre muito querido nosso aqui, que tem uma sabedoria, e ele tem assim, dentro de toda essa sabedoria, até mesmo dados estatísticos sobre os nossos santos, sobre a nossa vida de igreja, tudo aquilo que nós queremos saber, a gente vai lá até o padre Guido Montinelli, uma verdadeira enciclopédia viva para nós. Ele escreveu um artigo sobre Santo Antônio de Pádua. E uma das coisas que ele coloca aqui, colocando todas essas tradições, e que eu acho muito importante, e que a gente não pode, de fato, perder, é sobre a questão da confiança. Por que isso? No artigo ele diz assim, Santo Antônio, claro, tinha uma vida diante de Deus muito intensa. Colocava tudo aquilo que ele acreditava diante de Deus, apresentava diante de Deus com alegria, não com tristeza, não como fardo, aquilo que ele precisava. Por exemplo, os pães que nós vimos na dramatização. Veja que interessante isso. Ele foi rude com aquele frade, ao mesmo tempo sorridente, porque ele sabia que não era ele que iria fazer nenhum tipo de milagre. Quem faz é Deus e quem fez é Deus. Ele apenas pediu por intercessão para que outras pessoas não passassem a necessidade. E uma das coisas para mim primordiais, que o Padre Guido escreve aqui, está vinculado diretamente a Santo Antônio, é a questão da confiança. Eu gostaria que você aprendesse isso.
porque é algo que eu aprendi lendo esse artigo. Ele diz assim, para Santo Antônio, rezar significa abrir com confiança o próprio coração a Deus, conversar afetuosamente com Ele, apresentar-lhe as necessidades, louvá-lo e agradecê-lo. E sabe por que eu achei muito legal isso aqui? Vou explicar por quê. Às vezes nós aprendemos assim, somos formados assim. Você tem que parar de ficar pedindo as coisas a Deus. Tem que parar de, nas suas orações, só fazer pedidos, só colocar as suas intenções. Você tem que saber agradecer, você tem que saber louvar. E há pessoas que até dizem, quando conversam com a gente, padre, quando eu rezo, eu nunca peço nada a Deus. Eu só agradeço. Está correto, que bom, né? Eu, como padre, peço demais. Eu acho que é isso que nós aprendemos aqui. Por que é que nós aprendemos isso aqui? Santo Antônio nos remete àquela figura de Jesus, que é uma figura que trata de Deus com ternura. É uma ternura que nós não vamos conseguir alcançar, jamais, porque somos humanos, temos as nossas limitações. Vamos conseguir ser muito ternos e compassivos com as pessoas, misericordiosos, mas a ternura de Deus é difícil, porque ela parte deste princípio de você viver com o outro, viver com o próprio Deus, na simplicidade, pedindo, agradecendo, louvando, vivendo com Deus aquilo que nós vivemos com as pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes você, com seu amigo, com sua amiga, você não coloca as suas mágoas, as suas dificuldades, as suas necessidades? Quantas vezes você não chora, você fica com raiva do seu amigo às vezes? Ao mesmo tempo você recorre a esse amigo num momento de maior alegria para partilhar com ele as suas felicidades. Isso é muito bonito, isso é muito interessante. Santo Antônio, a partir de hoje, nos ensina isso. Olha, rezar é viver a ternura com Deus, é não fugir disso, é não achar que Deus a todo tempo está lá pronto para inquirir você, ou machucar você, ou não atender os seus pedidos. Santo Antônio pede que a gente reze, ele diz assim, com o próprio coração, e ainda elenca, afetuosamente. Por isso, no dia de hoje, pense nisso, coloque as suas intenções diante de Deus, apresente a Ele de fato os seus pedidos, agradeça também, obviamente, mas diga a Ele quais são as suas necessidades. E claro, esse Deus, com o coração, também vai te atender. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta para conversar um pouco mais sobre Santo Antônio, ler os pedidos de oração. Então eu peço, se você quiser, dá tempo ainda de você ligar para a gente, 0 operadora 19 3871 9620 ou então serfeliz@rs21.com.br. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente já volta, num instante só.